Bom, então, aula passada, aula 4, né? Está gravada, porque ela acho que é uma aula dada no horário extra, não sei, né? Ou, de alguma forma você não está dando na aula 4. Então, ela está gravada, já está disponibilizada. Tem umas casas do Eduardo também não está, né? Está gravada, eu acho que o Tchau já disponibilizou, está tudo certinho, né, Tchau? Bom, então, a gente está falando, nós estávamos discutindo a fenomenologia, quer dizer, a nossa ideia é, já temos assim, a gente já tem um background de Young Newton, vamos dizer assim, mas a gente já está começando a perceber qual é a fenomenologia dos processos fracos. Então, o processo fraco, por excelência para nós, né, era o decaimento beta do nêutron e visto em termos de quartos, porque nós já estamos supondo que nós conhecemos a simetria SO3, e algo, né? Então a gente já sabe, do ponto de vista do decaimento beta, é o quarto D, que decai no quarto U, com a emissão do elétron e do antineutrino. Então, o que a gente já percebido, né? Decaimento, por exemplo, do muon, né? Decaimento fraco do muon, com elétron, antineutrino, neutrino do muon. Então, a gente está percebendo que lembrando aí dos trabalhos, sobretudo pegando aqueles trabalhos que a gente citou, 56, né, do Li do Yang, 57 e 57 do Salam, na simetria viral, a gente já começa a observar que a interação fraca, ela está se ligando sempre, está se relacionando sempre a dublete. Então nós temos um dublete no setor nuclear, no setor de quartos, né? Temos um dublete no setor leptônico. A gente já sabe que esse processo que é o processo chave, né? E esse processo também, e outros mais processos fracos, mostram sempre a representação 2, né? De alguma forma aparecendo. Mas 2 não quer dizer nada. 2 pode ser SO2, pode ser SO2, pode ser SO4, uma representação bidimensional de SO4. Não temos nenhuma indicação. Mas o que é importante a gente observar também, a esse ponto aqui, na construção da simetria do modelo, a gente já tem um resultado forte do trabalho de Salam de 57, que é quando Salam lança, né, a ideia da simetria viral. Sobre a simetria viral. Então, simetria viral é a simetria que está por trás da existência de férmions de massa zero. Da mesma forma que a simetria de Gauge justifica o fóton ter massa zero, a simetria viral justifica férmions de massa zero. Salam introduziu o conceito de simetria viral depois que o Li e Yang previram, né, quer dizer, detectaram a quebra de simetria de paridade nas interações fracas, e a Mrs. Wu fez o experimento que confirmou, né, a violação de paridade. Então, com a violação de paridade dos processos fracos e o neutrino, né, também foi descoberto em 56, quer dizer, tudo veio junto, né? A descoberta do neutrino em 56, quer dizer, já havia sido previsto, vou lá Gregório também, ele já tinha sido previsto, hipotizado, né? O Pauli fez a hipótese dos neutrinos em 31, com massa zero, carga zero, aí a hipótese foi carregada ao longo dos anos, e em 56 os neutrinos aparecem junto com a violação da paridade que o Li e Yang apresentam. Mrs. Wu detecta a violação de paridade nas interações fortes, e aí Salam confirma, faz um trabalho teórico mostrando que está tudo relacionado com a simetria viral, a quebra de paridade e a massa zero do neutrino. E aí, lembrando que já havia uma inquietação que Dirac trazia desde que ele escreveu a sua equação em 28. A inquietação do Dirac era a presença de massa do elétron ser algo colocado ad hoc. O que Dirac esperava, né, dentro daquele pensamento reducionista dele, é que há estruturas fundamentais, e essas estruturas fundamentais devem se compor para formar as estruturas mais complexas. Então, como a equação de Dirac é construída a partir de duas equações de Weyl, a equação de Weyl-Left e a equação de Weyl-Right, e aí Dirac introduz o termo de massa como o termo que acopla o left com o right, mas sem uma dinâmica por trás. A massa é um parâmetro colocado no bolso. Então a ideia de Dirac é que deveria ter uma física
por trás da massa, porque a massa conecta duas quiralidades. Então, a massa, né, do ponto de vista da teoria de grupo, né, a massa, né, da equação de Dirac, ela conecta essa representação do grupo de Lorentz com essa representação left com a representação right. E aí a massa de Dirac, ela faz justamente isso. Ela pega um ferro, né, um C left, e combina com um ferro right. Não precisamos ser queijo, né, mas combina left com right. Mas, se eu estou combinando duas representações, né, dentro assim, daquele pensamento elegante do Dirac, que é, se eu estou combinando representações, combinação de representação pode estar representando uma interação. Eu esperaria que isso aqui não devesse ser um parâmetro colocado à mão, mas que isso aqui pudesse ter a sua origem numa interação. E aí, já sabendo dessa inquietação, insatisfação do Dirac, né, o Salan, trazendo a questão da simetria quiral, o Salan praticamente pega o fio da meada e fala: bom, nós gostamos de simetria. O mundo é organizado pelas simetrias. Se as simetrias depois são quebradas ou não, é um problema da evolução. A dinâmica é que vai dizer se a simetria persiste ou não, mas o mundo deve começar simétrico. É um pensamento assim, uma filosofia de vida, uma filosofia de organização. O mundo é simétrico. Então, se o mundo é simétrico e o neutrino tem massa zero, naquela época, né? Estamos falando da década de 50. Se o neutrino tem massa zero, então a massa zero do neutrino está trazendo essa ideia para nós. Ele é um representante, vai quase que um elo perdido de um passado muito remoto em que nada tinha massa. Então o neutrino conseguiu sobreviver até nós sem massa. E o elétron não. O elétron ganhou massa por algum processo dinâmico. Então a ideia do Salan foi pensar: a simetria quiral protege todo mundo de ganhar massa. Então vamos pensar que o mundo é quiral. Essa estou colocando em pouco a construção das ideias. Então o mundo é quiral. Se o mundo é quiral, do ponto de vista fermiônico, as massas são zero. Isso é uma questão, vamos dizer assim, teórica, uma questão de elegância, é uma questão de princípio. Mas eu tenho uma coisa que não é princípio, que é um dado realístico, que é a massa dos neutrinos ser zero. Então os neutrinos estão me mostrando isso aqui. Então eu vou pensar, bom, se o mundo é simétrico e o mundo deve ser quiral, eu vou pensar que a massa do elétron também é zero. Porque aí eu atinjo uma situação de simetria. Se o elétron e o neutrino estão aparecendo em dubletes, nas interações fracas, o neutrino tem massa zero e o elétron não, vamos imaginar que o mundo fosse simétrico e que a massa é algo adquirido, não é algo colocado à mão desde o início. Então a gente vai pensar em colocar o neutrino e o elétron correspondente num dublete. Dublete, então, significa que eu tenho uma simetria perfeita, que ambos têm massa zero, não é uma degenerescência, uma simetria a esse ponto aqui é uma simetria exata. Ambos têm a mesma massa. E aí a simetria quiral está em ação, porque as massas dos objetos são zero. Mas aí, nós sabemos que aí o Salan já vem com essa ideia: a massa pode ser um produto da interação. E, para eu acoplar left e right, do ponto de vista do grupo de Lorentz, o objeto, né, se eu pegar meio zero por zero meio, né, eu vou colocar aqui alguma coisa que é xy, não sei o que eu tenho aqui, vou botar assim, tem uma representação de interrogação. E aí, no final do dia, isso aqui tem que ser uma variante de Lorentz. Mas eu não consigo formar uma variante de Lorentz se esse aqui é left e esse aqui é right. O único jeito de eu formar uma variante de Lorentz é colocando aqui no escalar. Isso aqui não vai ser 0, 0. Por quê? Né? Porque se eu tiver meio, nós já sabemos. Meio zero está é zero meio. Então isso aqui no final de tudo, do ponto de vista das representações do grupo de Lorentz, left barrado é zero meio. Isso aqui é o left barrado. O próprio left é zero meio. Então do ponto de vista aí, do zero tabu da simetria de Lorentz, zero com zero dá zero, meio com meio dá zero ou dá 1.
Mas aí nós sabemos, esse cara aqui é um tensor alto rank 2, esse método. Isso aqui é uma representação de dimensão 3. Isso aqui é uma representação escalar. Então, o único jeito de eu combinar esse cara aqui com o escalar, né? Esse escalar, é pegando o escalar. Se eu pegar ele, esse objeto aqui é 0,1. Esse objeto aqui, se ele pudesse, ele vai ser um objeto de rank mais alto, poderia ser um 0,1 também. Poderia pegar, mas aí o 0,1 com esse 0,0 nunca vai dar um escalar. Então, a ideia do salão foi, beleza, a massa que entra na equação de Dirac, que eu vejo como massa, como parâmetro, ela deve ser o resultado de um campo. Então, deve existir um campo na natureza. No setor eletrofraco, né, quer dizer, quando eu vou para o mundo fraco, o mundo das interações fracas, que é uma escala abaixo da escala nuclear, quando eu vou para a escala de tipo 10 a menos 18 metros, né, que é a escala em que a interação fraca começa a ficar importante, a escala dominante desses acoplamentos, a escala nuclear normal é 10 a menos 15 metros, que é a escala hadrônica. A escala fraca é 10 a menos 18 metros. Então, quando eu vou para a região na faixa de 10 a menos 18 metros, eu já devo perceber na natureza a existência de um objeto, de um campo escalar. Esse campo escalar tem que se acoplar com o dublete, com o elétron de alguma forma, e o acoplamento desse escalar com o elétron, isso que é um campo, acaba virando uma massa. Então, é um campo. A ideia deve ter um campo, e esse campo deve se reconfigurar através da forma de uma massa. Então, a ideia do salão era, aquilo que eu vejo como uma massa do elétron é o resíduo de um campo fundamental da natureza. E aí ele decide colocar, então, a ideia do campo escalar, que vai ser o campo de Higgs, né? Não é o campo de Salam, é o campo de Higgs por outras questões históricas, né? Mas essa ideia de um campo escalar universal que deveria estar presente nas interações fracas foi uma ideia que veio, na verdade, dentro desse pensamento diraciano. Que a massa, o incômodo de Dirac com a massa era justamente a massa ser colocada à mão e a massa está ligando duas representações. O pensamento de Dirac é conexão de representações rígidas deve ser interação. Então, isso que é a massa, que mistura, na verdade a massa deve ser o resultado de uma interação. E aí ele identifica o salão, identifica que esse campo deve ser um campo escalar. Então, esse é o contexto. A gente está, vamos dizer assim, entre 54, 55, entre 55 e 58. Então, nesse contexto, essas ideias todas vêm juntas. Quebra de paridade, descoberta do neutrino, confirmação de neutrino de massa zero, e aí Salam junta tudo isso na simetria equiral. E aí vamos pensar na massa do elétron. A massa do elétron é resultado da interação. E a interação, então, tem que nos escalar. Esse é o problema, é o acúmulo desse método. Você queria falar? Eu queria fazer uma pergunta, talvez desvio um pouco a fundo. Bem bacana, não, vai falar. O que esteja no campo. Que esse campo está associado a uma interação que ainda não falou que é uma que está associada a interação. Deve ter uma interação. Eu poderia falar em quintessência por uma coisa assim? Naquela época isso poderia ser uma quintessência, né? Uma quintessência. Então, o pessoal hoje mexe um pouco com essa escalar da energia escura, né? Quer dizer, poderia pensar que é um campo universal, é um escalar universal, quer dizer, é como se fosse um fluido universal que permeia todo o setor, vamos dizer assim, mais fundamental da matéria, e nós não vemos esse campo no nosso regime. No regime eletromagnético, no regime forte, esse campo já se reconfigurou sob a forma da massa das partículas. Mas se eu for para uma região mais anterior à formação da massa das partículas, eu não vou ver partículas massivas, eu vou ver todas as partículas sem massa num banho, num fluido escalar. E aí agora, esse escalar, quem é, como ele interage, como é que ele sofre transição de fase, aí isso aí é outra questão, né? Certo? Mas o caminho é esse aí, certo? Então eu não posso associar o campo de Higgs a quinta força. Olha, não, o campo de Higgs não é uma quinta força. O que você pode associar
Se tiver uma quinta força, ela vai ser a força que é responsável pela ligação de objetos mais fundamentais que possam vir a constituir o Higgs. Você escolhe um Higgs composto. Se o Higgs, ninguém sabe se ele é elementar ou composto. Se a gente acha a massa dele é baixa demais, 125 GeV, você não esperaria uma partícula composta, mas ninguém diz que seja elementar. Se o Higgs for demonstrado que tem uma estrutura composta, então certamente a dinâmica que leva na composição do Higgs é uma quinta força, porque não é eletromagnética, não é gravitacional, não é forte, não está com o certo? Nessa direção que você estava pensando? Ou se o Higgs em si pode ser a quinta essência? Eu vejo que na cosmologia. A minha linha estava mais faz sentido. Eu já vi papers agora mais recentes, coisa de 2 anos para cá na cosmologia, tentando associar que a energia escura, que é essa parte que dá essa pressão negativa, ela pode ser advinda do campo de Higgs. Já vi pessoas, grupos associando o campo de Higgs com a energia escura, que é responsável pela expansão acelerada do universo. Não sei se isso ganhou muito segmento. Eu vi que a atividade ficou meio parada, mas essa ideia foi entre várias outras ideias. O que pode estar responsável pela energia escura, pela expansão acelerada do universo, grávidos massivos? Então, tem uma linha de trabalho que vai analisar a existência de grávidos massivos. Se os grávidos são massivos, você diminui o alcance da interação gravitacional, porque a massa diminui o alcance, então tem chance de você, a partir de um certo regime, ter uma interação gravitacional repulsiva dominante, que dá energia escura. Então eu já vi na linha dos gráficos massivos, já vi na linha do Higgs como sendo responsável pela expansão acelerada e outras propostas de outros fluidos também, né? Tem o modelo equipirótico, aí tem uns 9 modelos na praça tentando dar a justificativa para que seja a expansão acelerada do universo. Bom? Fala aí, Fala aí. Advogado do bem ou do mal? Promotor do outro negativo. Esse advogado francês, esse que foi para o mundo, ele disse que toda a gente que é ladrão, que defendeu, casos perdidos. Mas o cara nunca achou que é contra a verdade. Eu vou partir de uma superfície exata, eu boto tudo muito de massa aberta, e agora vou deixar a massa dela. Eu boto massa reserva. E daí eu vou pegar, aí vai estudar o luz, a luz da luz tem representações, certo? E dessas representações formam campos. Então eu estou iniciando o universo, o ano da luz, enquanto representações. Então não tem massa, não tem carga, não tem representação do grupo telórico. E daí naquelas representações eu tiro, olha, se eu quiser fazer uma composição, tipo uma se eu quiser fazer uma composição, eu tenho duas maneiras. Ou eu boto o campo escalar, ou o campo 3 eletromolecular. Então eu vou seguir com esse tipo de raciocínio. Simplesmente é importante que no livro você pode botar as placas e pode botar uma fininha. Pode. Então, mas pode falar. Então, essa, vamos dizer, seria a prerrogativa do advogado que quer defender isso e quer defender uma maneira de entender o ano internacional da luz. A luz me dá o quê? Representações do grupo de Lorentz. Então, o meu início do universo é com representações do grupo de Lorentz. Porque as partículas que nascem, né, elas nascem sem grupo de Poincare, elas nascem sem massa. O que é mais fundamental é o caráter, é o spin. Quer dizer, a partícula, quando ela nasce com spin, porque ela nasce numa representação do grupo de Lorentz. Então, ela já nasceu desse pecado original, é o meu spin. Mas massa, ela pode dizer, bom, eu nasci sem massa, mas eu vou decidir se eu vou ter massa no futuro ou não, mas o spin você não pode mudar. Eu nasci com esse spin fica para sempre. Agora a massa eu posso mudar. A massa e a carga. Então, pronto, nós vamos ver já. Quando a gente começa com o elétron na interação elétron-fraca, ele começa com o spin. O spin dele é meio, ninguém duvida. Ele está na representação meio zero e tem o elétron right na representação zero meio. Agora, a questão da massa dele é zero. Mas aí ele vai decidir se ele interage com o Higgs ou não,
ele pode ou não ganhar massa, que eu acho que é fundamental, como você está falando, é isso. A gente, quando vai construir uma teoria de campos, né, a primeira coisa que a gente busca é o conteúdo de campos. E esses campos são representações, numa teoria relativística, são representações do grupo de Lorentz. Acabou-se. E está no ano internacional da luz. Isso, no ano internacional da luz. É a luz que domina tudo. Agora a massa está ligada ao grupo de Poincaré. Então a massa vai depender de um outro aspecto. É alguma coisa que está ligada à energia. Essa energia ela pode ser intrínseca ou essa energia pode vir de uma interação. Então a massa é uma questão secundária. Secundária que eu digo não, de prioridade 2, né? No sentido de que quando a partícula nasce, ela só tem espinho, né? Ela nasce numa representação do grupo de Lorentz e acabou-se. Carga, massa, número bariônico, isso tudo vai vir depois. Então, esse é um ponto um ponto contrário, que eu vi que não, olha, eu acredito em simetria das diferenças. O negro, o índio, né? Então, tudo mundo tem que conviver junto. Não tem nada disso. Então, eu acredito na simetria diferente e eu consegui ter uma simetria que me dá aquela impressão ali. Ele se ergue, e eu tenho a minha massa ele. Então, por isso, eu vou tocar meu barco daqui para frente com isso. Não estou querendo todo internacional da luz. Estou querendo viver a minha simetria de diferença. Ele diz, pô, mas vamos ver o ano internacional da luz. O cara diz, olha, eu tenho um problema sério com isso aí. São os empréstimos. Entendeu assim? Você vai começar a querer que eu seja obrigado para fazer minha construção aqui, ter um campo escalário não é feminino. Você vai ter que fazer assim, cara. E para sempre. Você está buscando uma gênese. Então você também tem que ser responsável com a tua gênese depois. Eu não quero gênese, eu sou assim mais o índio, o negro, sabe, o tabaco. Porque você não teria nenhum conflito assim, estético, ou sei lá, conflito filosófico, dizer a massa eu coloco no bolso. Para mim o que é importante é formar um invariante de lógica. A massa eu não tenho nenhum compromisso se ela é dinâmica, se ela vem de um mecanismo. Então boto a massa, é um parâmetro, todo físico gosta de parâmetro, e ajustar parâmetro não é nada demais, não é feio em física. Então eu coloco a massa. Se ela é 0,5 MeV, tudo bem. Se ela vai ser 104 MeV, eu digo só uma coisa, né? Ali é um parâmetro, mas esse parâmetro, para ser massa, ele vai ter o seu professor Einstein. Forma E2 igual a P2 vezes M2. Então aquele parâmetro vai entrar nessa forma de Einstein e daí vai ser a massa. Então isso aí para você está ok. Mas eu fiz o parâmetro e eu digo, eu não emprestei. Eles dizem, por que eu não emprestei? Por que eu não quero emprestar? Eles dizem, olha, eu sou um cara assim muito simples. Eu vivo de correntes conservadas. Eu não quero muita coisa. Eu estou com a minha correntezinha conservada, pagando o meu aluguel, eu não quero. Pequeno burguês, né? Eu não quero grandes viagens, entendeu? De ano internacional da luz. Então eu estou colocando esses dois lados, assim, quer dizer. Não, estou entendendo. Agora vou pensar o seguinte, é uma questão filosófica. Eu sei que são dois lados. Não, mas eu digo, mas não é menos importante porque é filosófica, é supra importante porque é filosófica, porque tudo tem que começar de uma ideia. E uma ideia não é uma equação. Uma ideia é uma ideia, uma equação vem depois. Primeira coisa, qual é a tua visão de natureza? A natureza, vamos dizer, é reducionista ou a natureza é mais coletivizada? Então vamos dizer, dentro do pensamento assim, que aí você pode dizer, é trocar 6 por meia dúzia. Ter um parâmetro e não ficar muito satisfeito com ele, me faz, é pior ou é melhor do que eu ter um campo? Tá bom. Segundo a inquietação do Dirac, essa massa deveria ser uma interação. Essa lâmpada não, coloca um campo. Então você tira a massa, coloca um campo. Aí a pergunta é, tira a massa, tá bom, eu perdi um parâmetro, mas em compensação eu ganhei um campo. Então, o que é menos arbitrário? Começar já com um parâmetro de massa, ou você não, disso eu tenho vergonha, mas eu não tenho vergonha de trazer um campo universal, coloca um campo que domina todo o universo, todo mundo interage com ele. É uma questão, é um cenário. Você que tem que escolher, aí o teu cenário é escolhido com base na tua filosofia de vida. Né? O físico, a gente, vamos dizer assim, nenhum físico de matéria condensada tem vergonha de sair ficando parâmetro. Mas o teórico de campo já é mais marrento. Não, é parâmetro demais, eu não fito parâmetro, eu coloco campos. Mas na prática é ou não é a mesma coisa, né? Então a gente está, é uma questão um pouco assim, de estética na hora de você construir um modelo ou uma teoria. Então a gente está pensando,
segundo esse pensamento assim, mais hierarquiano, mais estético, o parâmetro é alguma coisa que, tudo bem, você bota a fita, ele é à vontade, mas esse parâmetro, ele sai de que tem um princípio. Tem. O campo tem. O campo você constrói representações, você cria um princípio de simetria e coloca esses campos. Então, eu diria, é uma questão bem filosófica. Né? Eu não digo que está certo, não está certo, é uma questão de gosto, uma questão de escola. Eu concordo assim, no campo tem uma coisa mais rebuscada, a teoria de campo. Né? Então você inicia o universo só com campos e depois vai começar a acontecer as partículas, as massas. Mas eu sou um cara assim, pequeno. Pequeno burguês, você está entendendo? Tudo direitinho, você é sócio do Rotary Club, no fim de semana vai para o clube. O físico tem que pensar. Sei. O cara pequeno, o físico tem que pensar nas correntes conservadas. Certo. Quais são as correntes conservadas que eu vejo na natureza? Então, por exemplo, se eu estou com uma corrente conservada da carga elétrica, então eu estou querendo uma corrente que tenha correntes conservadas. Então eu tenho medo que você me venha com uma coisa muito buscar e que você depois vai querer se meter nas minhas correntes conservadas. Eu tenho esse medo. Tá. Vamos ver na história que ele vai nos falar, se ele vai se meter nas correntes conservadas. Não tá, então fiquem atentos. Lá na frente vocês podem me cobrar isso. O que vai acontecer com as correntes conservadas? Deixa eu só lembrar uma coisa aqui que o Dória falou, que eu acho que é um ponto também para ser entendido. A gente está construindo a coisa no início, a gente sentir bem os bastidores da questão. Por exemplo, quando eu tenho fermions left right, como a gente está tentando construir lá, a gente já sabe da álgebra das matrizes gama, né, da teoria de Dirac, a gente já sabe que left barrado, left, se construir algo desse tipo, isso aqui é identicamente zero. Por causa do projetor gama 5, né? Se eu pegar algo desse tipo, né, se eu pegar left barrado, left é 1 mais gama 5 alguma coisa. Então, eu que o left seja a projeção 1 mais gama 5 atuando em algum fermo, então um fermo aqui. Então, isso aqui é a componente left. Então, isso aqui vai ficar aqui barrado, mas o barrado do gama 5 é menos gama 5. Quando eu barro, fica menos gama 5. Esse cara aqui é 1 mais gama 5. Então, essa combinação aqui é identicamente zero. Então, left barrado, left não existe. O que eu posso formar é left barrado, gama mi, left. Aí, isso aqui eu posso formar. Porque se tiver uma matriz gama mi aqui no meio, esse gama 5 nós comuta com gama mi. Então, quando esse gama 5 troca com gama mi, isso aqui sai daqui, mas vem para cá 1 mais gama 5 ao quadrado. Vem esse objeto ao quadrado. Mas esse objeto é um projetor viral. Esse é 1 mais gama 5. Então, isso aqui vai ficar left barrado, left. Então, essa combinação, left barrado, quer dizer, a matriz gama mi, ela conecta left com left. Então, é justamente, e aí aqui eu posso acoplar isso com o campo de gauge, que é justamente a interação eletromagnética, é isso. Eu agora posso formar left barrado com gama 5. Se eu for fazer isso aqui, vai ser o mesmo problema daí. Vai ter 1 menos gama 5 aqui, vai ter 1 mais gama 5 aqui, então isso aqui também é identicamente zero. Mas agora eu posso formar isso aqui não é zero. Left, quer dizer, a matriz gama, a interação gama mi, gama 5, se eu colocar aqui um campo vetorial, interação de viola paridade, quer dizer, esse campo aqui se acopla, quer dizer, esse operador aqui, ele acopla left com left. Então, essa interação desse campo, ela acontece sem trocar a quiralidade. Aqui também não troca a quiralidade. Então, isso tudo aqui, que eu estou fazendo isso. Mas o termo de massa não é left com left, o termo de massa é left com right. O que eu posso fazer que mistura left com right? Eu posso pegar left barrado, right. Isso aqui é diferente de zero, porque sai 1 menos gama 5 aqui, e aqui tem 1 menos gama 5, então não tem nenhum conflito de projetor ortogonal com projetor ortogonal. Isso aqui não existe, left barrado, gama mi, right, isso aqui é identicamente zero. Isso aqui mostra justamente que a interação eletromagnética, ela preserva a integralidade. O fóton, quer dizer, se um elétron emite ou absorve um fóton, ele não muda a quiralidade. Se o elétron estiver com o spin alinhado com a direção de movimento, ou anti-ligado, se está com o spin alinhado com a direção de movimento, ele emite ou absorve um fóton, o spin dele continua alinhado. Se o elétron está anti-alinhado, o spin dele com a direção de movimento, ele emite ou absorve um fóton, e isso também não muda. Ele não flipa a quiralidade com esse operador, que é justamente a corrente eletromagnética.
Agora, se eu pegar, a mesma coisa vai acontecer aqui. Agora, se eu pegar essa combinação aqui, left barrado, gama 5 right, isso aqui é diferente do zero. Pode acontecer. Left barrado, gama mi, gama 5 right, isso aqui também é identicamente zero, aquela álgebra das matrizes dela. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, left barrado, aquela matriz sigma mini, que é o comutador de gama mi, né? A matriz do gerador do grupo de lá, sigma mini, left. Se eu fizer o barrado disso, isso aqui vai ser que barrado. É quando eu barro o gama 5, né? É 1 menos gama 5 sobre 2. Aqui eu tenho sigma mini, que é o comutador de gama mi e gama mi, basicamente. E aqui eu tenho a quiralidade leve, 1 gama 5 sobre 2. Tá legal? Então, como isso aqui anticomuta com esse gama mi e anticomuta com esse, essa matriz, ela chega aqui, isso aqui anticomuta com cada gama mi, ela chega aqui igual. Então esse projetor vai matar isso, vai chegar 1 menos gama 5 em cima de 1 mais gama 5. Então, essa combinação também é identicamente zero. Mas essa combinação, o que poderia ser interessante também para a massa, essa interação, é diferente de zero. Eu poderia pensar, o que é massa? Massa é o que mistura left com right. A massa de Dirac mistura left com right. Então a massa de Dirac, ela só pode sair daqui, não pode sair daqui. Isso aqui também é identicamente zero, não pode sair daqui ou daqui. Então, eu tenho duas possibilidades para pensar. Se a massa ela mistura o setor left e o setor right, ela tem que eu posso escrever um termo de massa desse tipo, que é o que está ali, né? Left barrado, right, ou eu posso escrever um termo de massa desse tipo, uma matriz MI, uma matriz constante, né? Left barrado, sigma mini, você tem um escalar de Lorentz. Só que esse objeto aqui carrega dois índices. Isso aqui é um tensor do grupo de Lorentz, um simétrico. Esse aqui é um escalar, uma grandeza escalar. Então é uma questão também de simplicidade. Você acha que a massa é uma grandeza escalar. Então você esperaria que a tua massa ela fosse originada de um campo tensorial. O campo tensorial, esse campo tem dois índices, ele carrega dois espinhos 1. Então aqui dentro tem um espinho 1, tem outro espinho 1. Então você esperaria para gerar a massa. Oi? Desculpa, Nada, fala. aquele segundo e aquele quarto são números também? Esse aqui? Não, o do lado. Esse aqui? Do lado. Aqui. Ah, perdão. Esse aqui é diferente, certo? Esse aqui não são triviais. Nesse setor, que mistura left com right. E no setor que mistura left com right, os não triviais são esses dois. Esse aqui é o tipo de termo de massa de Dirac, e esse termo é um termo tensorial. Será que a origem da massa veio do tensor? Não esperaria, porque a gente sabe que a massa é um parâmetro escalar. Então, naturalmente, eu poderia pensar, talvez a origem da massa seja realmente um campo escalar. Foi assim que o Salão pensou. Então, deve ter um campo escalar nos bastidores daquilo que é a massa de Dirac. Então, essa é a situação. Esse é o contexto. E aí a gente trabalha com essa simetria. Então, a nossa proposta, se a gente vai construir agora o modelo eletrofrágil aí... Isso. Então, eu estava achando que aqui tem dois espinhos 1. Isso. Então, eu poderia... Isso aqui tem dimensão de massa, tem. Isso aqui é 3 meios, 3 meios mais 3 e 1 quarto. Então, eu tenho um tensor com dimensão de massa, que é um tensor antissimétrico de rank 2. Só que esse tensor ele tem dois espinhos 1. Ele não tem nenhum escalar dentro dele. Então, ele não tem nada que possa ser realmente a massa. Aqui não, esse objeto aqui naturalmente é um escalar. Aqui não, esse objeto aqui, como é que é a representação mini antissimétrica? Vou pegar um tensor antissimétrico de rank 2 do grupo de Lorentz. Esse tensor antissimétrico está em representação. Eu estou pegando a representação meio e fazendo o produto tensorial com a representação meio. Isso aqui é o mi, isso aqui é o mi. Então isso aqui vai ficar 0, 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1, 1. As representações que estão dentro de um tensor de rank 2. Agora, essa representação que tem dimensão 3 e essa aqui tem
dimensão. Então isso aqui forma um setor 6-dimensional, que é o tensor aximétrico de rank 2, é a parte aximétrica. E essa representação que tem dimensão 1 e essa tem 9, 9 e 1, 10. Então essas duas aqui, elas estão formando a representação simétrica de rank 2. E a representação do tensor métrico, Gemini, né? Como se fosse o gráfico está aqui. Então essa representação aqui tem um escalar e aqui também. Essa representação aqui tem um spin zero e aqui tem um spin zero. Então, beleza. Mas essa representação aqui é meio maldita nesse sentido. Ela é uma representação de puro spin 1 mais puro spin 1. Então, dentro desse tensor, não existe nenhum escalar do grupo de Lorentz. Se eu pegar esse tensor aqui, se eu pegar um tensor simétrico de rank 2, esse tensor tem 10 componentes. As 10 componentes que vivem aqui são justamente 0, 0, mais 1, 1. Esse cara tem dimensão 1, esse cara tem dimensão 9, 9, 1, 10 das 10 componentes daqui. Aqui eu tenho um spin 0 e aqui eu tenho spin 0, 1 e 2. Então eu tenho spin 0 dentro de uma coisa simétrica, mas dentro de um tensor assimétrico do grupo de Lorentz eu não tenho spin 0, então não tem condição de eu tirar a massa dali. Então realmente a gente fica meio, pela simetria, a gente fica... Oi? Você pode entender? Está tudo seu escalar. Isso aqui é um escalar de Lorentz, isso tudo, mas não isso. Isso aqui é um escalar de Lorentz, beleza, mas isso aqui também. Isso aqui, a massa é um parâmetro escalar. Um parâmetro de massa não tem espinha, a massa é um parâmetro escalar na teoria, então você tem que buscar. Isso, sigma 01. Aquele M01 não é um escalar. Não, ele tem um índice temporal e um índice espacial, ele carrega a dimensão x. 01 significa ele tem uma projeção ao longo do eixo dos três e uma projeção ao longo do eixo dos três. Então ele percebe a direção. Ele não é um escalar. Ele seria a componente de um vetor. Você pode pensar, isso aqui é um tensor assimétrico de um vetor? Então isso aqui tem componente N0i e tem componente Nij. Do ponto de vista do espaço tridimensional, isso aqui se comporta como um vetor. Isso aqui é uma matriz antissimétrica de rank 2, tem 3 componentes. Então isso aqui é dual de um vetor, é F, J, K, vezes um vetor W, K. Então isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então, N01 não é um vetor, ele é a componente X de um vetor, que não é um escalar. Quer dizer, a componente de um vetor nunca é um escalar. Ela é um número, mas não é um escalar. Escalar é alguma coisa que, por transformação de rotação, vai nela mesma, ela não se mistura com ninguém. Então a componente N01, por uma transformação de Lorentz, ela mistura com N02, com N03, ela não pode ser um escalar. Então a gente está impossibilitado de gerar um escalar a simetria do espaço isso. te impediria esse caminho. Exatamente, a simetria do espaço-tempo te impediria esse caminho. Se fizemos Steringuer com X, fizemos Steringuer com Y. Fala? O sigma mini é antissimétrico? Ah, por construção. Quando você faz quando você usa as matrizes de gama da álgebra do Dirac, você mostra que você tem 16 matrizes independentes. Você tem a identidade, tem as 4 matrizes de gama I, tem as 6 matrizes do computador de gama I, é o sigma mini, aí depois nós temos gama I, gama 5, e lá temos gama 5. Nós vamos dizer, tem 1 e 4, 5, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15, 16. São as 16 matrizes independentes da álgebra de Dirac. Então, essa matriz aqui é isso que é o nosso sigma mini. Então, por construção, esse objeto já é antissimétrico, ele já nasce de antissimétrico. Ele é um tensor antissimétrico, ele é um computador de duas matrizes de gama, certo? Agora no jogo de produto, M vezes MI é um escalar. Mas o M sozinho não. Quer dizer, a tua ideia é a massa ela tem que estar saindo desse termo bilinear do Fermi. Então, nada me impede de dizer, isso aqui é um tensor de dimensão de massa. O problema é que quando você vai fazer a análise dos spins, você não tem essa matriz aqui, ela não depende de nenhum parâmetro escalar. Ela depende de 3 componentes de um vetor, mais 3 componentes de outro vetor. Não existe nenhum escalar dentro dela. Então, você não pode atribuir, dizer que a massa está saindo dali, daqueles parâmetros. Certo? Essa aqui é a não, a gente tem que exaurir todas as possibilidades. Né? Por que o campo de Higgs é um escalar? É uma pergunta.
Por quê? Porque é o mais simples? Claro que não. Então, não é campo escalar nem simples, não é. Campo fermiônico é bem mais simples do que o escalar. O campo escalar é um mistério, porque ele envolve muita coisa. Você pode, dentro do campo escalar, você pode ter 4 espinores, pode ter 2 espinores. Dentro de um espinor você não tem nada. Espinor é espinor puro. Espinor, ele é o objeto mais essencial que a matéria pode ter. O campo escalar é um gâmbaro. Pode brincar, só os cosmólogos que gostam, né? Porque quando a gente não sabe uma coisa, a gente conversa também com cosmólogos, quando a gente não sabe uma coisa, a gente, não sei, então bota um campo escalar. O campo escalar resolve todos os problemas, justamente por isso, porque ele tem mimetismo, né? Ele se adapta a todo esse fato. No campo escalar, ele é um escalar, beleza. Então, mas se não tiver um problema de polarização, ele é adaptável. O gradiente de um escalar é um vetor. Então, pega o gradiente de um escalar, você ganha um vetor. Então, o campo escalar, ele te permite resolver muito assim, pode quebrar muito galho. Ele quebra galho mesmo. Não estou desqualificando o campo escalar, mas estou dizendo que, pelo contrário, o campo escalar, só porque não tem índice, ele não é o mais simples. O campo espinorial é muito mais simples, ele é puro. O espinor é meio zero, então acabou. Não tem agora, se você pega 2 espinores, você compõe um escalar. Se você pega 4 espinores, você compõe um escalar. Então o escalar é um mistério. O escalar ele é o quê? Ele é uma combinação de 2 espinores. Ele pode ser a combinação de 2 vetores, né? A mi é um escalar. Então, de repente, o escalar pode ser o quadrado de um vetor. Então, o escalar ele pode ser muitas coisas. A gente fala disso. Cuidado com o campo escalar, ele não é o mais simples, ele é o que não tem índice. Mas o fato de não ter índice não significa que ele não é simples. Justamente o fato de ele não ter índice, ele está escondendo um monte de coisa. Então, no campo que tem índice, ele é explícito, está lá, o índice fermiônico. Você vê tudo, o campo está naquele índice. Se ele não tem índice, cara, tem alguma maracutaia que pode estar escondido aqui. Tá legal? Então essa que é a ideia. Então nós estamos com esses elementos na mão. Quebra de paridade, massa zero, simetria, blá, 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 blá. E a gente tem um problema agora que é... E aí temos uma simetria agora, que é a simetria neutrino-lepton. Então vou fazer o seguinte, para a construção das ideias, não adianta ficar replicando, botar nulo, botar tal, replicar, a gente pode fazer tudo com uma família só. A gente vai entender o mecanismo de isso, tudo com uma família só. Depois a gente replica as famílias, porque é só multiplicar por 3. Eu vou por 4. Se eu botar 4 no D, C, S, T e D, faz uma família de 4. Depois a gente entende, funcionando para uma família, tudo se replica para as demais famílias. Então vamos considerar, nós estamos considerando que a nossa interação fraca. Vamos olhar o setor leptônico. Eu tenho um dublete, um elétron com o seu neutrino. E aí nós estamos entendendo. O neutrino é uma partícula left. O neutrino, né, lá das equações do Weyl, ele é sempre alinhado, espinhas alinhado com a direção de movimento. Então esse dublete aqui, para ter uma simetria, né, configurar a simetria, ele tem que ser um dublete left. Então nós vamos ter o neutrino e o elétron left. Mas a gente sabe que pela representação do grupo de Lorentz, uma partícula, eu quero no final do dia, eu quero ter o elétron nessa teoria. Então, eu não posso abrir mão de ter um elétron right, componente right do elétron. Só que a componente right do elétron, ela não tem parceiro, porque o neutrino é left, mas o antineutrino é right. Mas eu não vou precisar colocar o antineutrino por causa da simetria CPT. Quando a gente faz uma teoria de campo, basta colocar os campos, porque por simetria CPT, as antipartículas automaticamente estão inscritas no problema. Então não precisa me preocupar de colocar antineutrino right. Eu tenho neutrino left, vamos colocar aqui neutrino left, o elétron left. Não existe neutrino right no modelo padrão, porque o neutrino tem massa zero, e aqui eu tenho um elétron right. Então eu tenho aqui um singlete do ponto de vista dessa simetria aqui. E aqui eu tenho um dublete. Então tem uma simetria ligada a um dublete e tenho aqui um singlete. E a gente quer descrever o que? Com isso aqui. A gente quer descrever, isso aqui é um setor de matéria. Isso aqui é a matéria de um modelo que deve ter uma simetria. Então isso aqui é olhando uma representação desse modelo. O que eu quero descrever? Eu quero descrever a interação eletromagnética. Eu quero descrever a interação fraca. Eu só estou escrevendo a interação eletromagnética, eu tenho em mente que eu preciso o foco. Em alguma hora vai ter que aparecer o foco. Mas o que a gente está sabendo aqui desse processo de interação fraca é que nós temos correntes carregadas. Né? Quando o
quarto D decai no quarto U, no elétron, um monte de neutrino. O que eu tenho? O quarto D decaiu no quarto U. Então eu tenho uma corrente de matéria nuclear que é o barrado dele. E tem uma corrente aqui nesse setor, seria neutrino barrado elétron. Então, essa corrente aqui, essa carga aqui é zero, essa carga aqui é menos 1. Então, essa corrente aqui é uma corrente carregada, é uma corrente que não é neutra. Esse objeto tem carga zero, esse objeto tem carga menos 1. Então, essa corrente tem carga menos 1. Esse cara aqui é o quarto U. O quarto U tem carga menos 2/3. O quarto D tem carga menos 1/3. Então, tem esse objeto aqui. Esse cara aqui, vou botar aqui, esse cara aqui tem carga menos 1. Vou botar aqui, vamos botar aqui. Quando é barrado, né? Esse cara aqui tem carga menos 1, barrado fica carga mais 1. Então, tanto no setor leptônico quanto no setor de quarto, nós temos uma corrente carregada, diferente da corrente eletromagnética. E a corrente eletromagnética, ela não muda o sabor, né? A corrente eletromagnética é Si barrado, gama Mi, Si. Então é o mesmo campo que está aqui, é o que está aqui. Então a fase que está aqui cancela a fase que está aqui. Quer dizer, a corrente eletromagnética ela é neutra. Por quê? Porque ela se acopla com o fóton, e o fóton é neutro. No entanto, a corrente fraca, essa corrente fraca, ela é carregada. A corrente que passa, ela muda a matéria. O que caracteriza muito a interação fraca é a mudança de sabor. O quarto, o elétron, ele absorve o emite fóton e não muda. Mas o elétron, quando ele interage fracamente, ele pode se transmutar no neutrino. O nêutron se transmuta no próton. O quarto D vira o quarto U. Então eu mudo a matéria, há uma transição, quer dizer, há uma mudança de sabor na matéria. Por isso que a corrente é carregada. Então o que caracteriza a interação fraca, sobretudo, são as correntes carregadas. Então eu pergunto, se eu tenho correntes carregadas, a interação, e a gente está adotando aqui um pouco o paradigma da eletrodinâmica. Eu tenho corrente interagindo com algum campo que faz a mediação da interação com a outra corrente. A nossa estrutura é essa. Eu tenho aqui uma corrente, aqui eu tenho outra, tem uma fonte aqui, uma fonte é representada por uma corrente, a outra fonte aqui é representada por a outra corrente, e a interação é mediada por algum campo, né, que tem aqui o propagador, que a gente tem a função de correlação campo-campo. Então a gente tem que ter campo-campo fazendo a mediação da interação. Essa é a estrutura que a gente tem em mente, né? Quando a gente quer construir as interações dentro desse paradigma aí das teorias de David, da teoria de campo, né? E aí, eu tenho corrente carregada agora. E aí a pergunta é, objetos carregados, qual é a simetria que pode estar por trás? Primeiro eu tenho estruturas de dublete. E depois de ter estruturas de dublete, eu tenho corrente carregada. Então, essas correntes, eu tenho uma corrente positiva, uma corrente com carga mais, uma corrente com carga menos. Mais de um de Ok, então é o seguinte, é só uma questão. Deixa eu apagar aqui. A nossa ideia seria a seguinte, né? É como se você tiver o quarto D, então, vamos dizer, você tem um quarto D, ele vai, ele decai, então vai sair um quarto U, um elétron e um neutrino. A gente sempre pensa o seguinte, esse processo aqui, eu poderia pensar dessa forma. É a mesma coisa com aquela propriedade chamada crossing, que um neutrino interagindo com um quarto D, produzindo um quarto U com um elétron. Isso aí é aquela propriedade de crossing, das teorias. Então, quer dizer, ter esse processo aqui é equivalente a ter esse processo. Então, esse processo aqui tem um estado final e U. Então, a corrente é o barrado dele. E o estado final dele é o elétron barrado. Isso a gente pensa o seguinte, é a transição do estado inicial para o estado final. A amplitude de probabilidade mecânica quântica, né, é a amplitude de transição do estado inicial para o estado final. F barrado I. Então, eu vou olhar quem é o estado final do setor de quarto, que é o U. É o barrado D. Quem é o quarto final no setor leptônico? É o E barrado D. Então, por isso eu escrevi a corrente dessa forma. A respeitar essa relação que a gente tem com a amplitude de probabilidade. Algo que estava no estado inicial transitou para o estado final. Tá? Bom,
Então a gente tem que acomodar essas correntes conservadas em alguma simetria. Vamos pensar então, bom, a gente está falando da década de 50, já tinha um paper de Yang Mills sobre SO2, quer dizer, SO2 as pessoas conheciam, as pessoas estavam, a teoria de grupo estava meio entrando na física nessa época, né? Foi justamente nesse período que Salan aprendeu teoria de grupo lá com o professor Baruch, e claro, Wigner sabia muito, Dirac sabia, mas as pessoas, a teoria de grupo ainda não era um assunto assim de domínio muito público da física. Fala aí. Você está com a conservação da carga elétrica. Isso. E a mudança de campo. A mudança de flavor, de sabor, de partícula. Então, mudou a partícula. Mudei a partícula. Essa interação ela é drástica por isso. E a diferença para máximo está na mudança de sabor. Porque a interação eletromagnética não muda o sabor. O elétron emite, absorve forte, ele continua elétron, ele não transita para pósitron, ele não muda. O quarto também, o quarto tem interação de cor da QCD, lá vocês viram no curso do Tião. O quarto, ele absorve ou emite um gluon e não muda o sabor, ele muda a cor, mas não muda o sabor. Agora a interação fraca não, ela é básica, ela tem processos em que não há mudança de sabor, que é o processo de corrente neutra, que só foi descoberto muito depois, a corrente neutra foi descoberta só em 73. Mas o processo que caracteriza mais fortemente, mais particularmente, a interação fraca é a mudança de sabor. Um objeto, quando sofre interação fraca, ele muda, ele deixa de ser ele mesmo e ele passa a ser outro objeto. Há uma mudança de carga elétrica. Por isso que as pessoas até no início, quer dizer, por que a interação eletromagnética deve estar tão ligada com a interação fraca? Por que ninguém começou tentando unificar forte com eletromagnético? Se tentou unificar forte, fraco com eletromagnético. Por quê? Porque a interação fraca, ela muda a carga da partícula. Então, ela tem a ver com eletromagnetismo. Então, é difícil você desconstruir, né, separar a interação fraca da eletromagnética, porque quando você tem uma interação fraca, você muda o sabor. Mudar o sabor significa mudar a carga da partícula. Então, a interação fraca, ela se processa basicamente com mudança de carga. Então, ela não deve ser tão desacoplada assim da interação eletromagnética. Então, por isso que lá no início, se pensou, não, a interação eletromagnética e a fraca, elas devem ter uma origem comum, porque a interação fraca mexe com a carga. Então, isso aí foi o ponto de partida, uma observação tão simples quanto essa. Tá? Não foi unificar porque eu quero chegar a uma teoria única, isso é mais filosófico, que não é menos importante. Mas a observação básica lá, né, conversando lá, o professor Salan sempre colocou isso nos cursos, e a ideia básica começou muito porque a interação fraca ela se processa com mudança de carga. Então, não deve ser duas coisas tão separadas, elas devem ser mais ou menos duas faces de uma mesma coisa. E aí, a questão foi se desenvolvendo. Não é não? Quem falou uma coisa? Eu estou em março. Você está em março. 1865, então vamos lá. 150 anos. Tendo lá a conservação de carga. Certo. Até botei o tempo de RT, fazer a conservação de Corrente de deslocamento, tá ligado? Então, isso aí está certo. Agora, só que você em março, você ia, mudava o tipo de partícula. Isso. Agora você está com reações, o março era só elétrico. Isso. Exatamente. Você está com reações para mudar o tipo de partícula. E aí vem a pergunta, que tipo de teoria para isso? Isso. Então, quer dizer, eu só estou querendo dizer, eu aprendi muita coisa do março. Conservação da carga elétrica, grupo 1, que apareceu aqui de direito, e essas coisas eu não quero muito Abrir mão, são princípios fundamentais para você. Tá então, certo? então eu quero ver agora como é que vai ficar essa pergunta minha que você fala da conservação da carga, etc. Vamos continuar a história. Tá certo. Isso aqui já que eu não consegui ver qual foi o argumento que queria botar esse mais um. Não, o argumento é só o seguinte, isso aqui é uma reação que você espera que você tenha um espalhamento, dois estados e dois estados. No setor nuclear, né, no setor de quartos, né, você tem o quarto D se transformando no quarto B. Quer dizer, essa combinação elétron-antineutrino, ela sugere para você que você pode pensar em termos de amplitude de probabilidade para esse processo como um espalhamento do quarto D, o neutrino do elétron. Se você bombardeia quartos D por neutrinos, você pode chegar a uma situação em que você tem um quarto U e elétrons. Você produz quarto U e elétrons a partir do bombardeamento de quarto D por neutrinos.
Então esse processo aqui é esse processo. E aí você vê o estado final nuclear é esse, é o barrado dele. O estado final eletrônico é o elétron, é o barrado químico. É isso que eu coloquei, só para organizar melhor as correntes. Só para Desse botou o elétrico. no estado final, o elétron e o neutrino. O elétron tem carga menos 1, o barrado tem carga mais 1. Essa carga aqui é zero, então a carga total aqui é mais 1. O elétrico barrado. O elétron é cálculo para Não, conduzir mais elétrons. lado direito. Aqui, isso aqui é o elétron, né? Isso Então, é o estado final. O estado final é o campo do elétron barrado, é o psi, é o campo de Dirac do elétron barrado. E o estado inicial é o campo do neutrino. E aqui é o campo do quarto Q barrado vezes o campo quarto B. É que eu botei esquematicamente esse aqui, é o campo do elétron, o campo do neutrino, o campo do quarto U, o campo do quarto B. Certo? Então você está querendo agora ir ali em Marx. Agora eu estou querendo ir em Marx. Deve ter uma simetria. Porque em Marx, como você tem falado sempre, Marx as correntes são neutras, a corrente eletromagnética é neutra. No mudo, o elétron absorve, emite foco à vontade sem mudar a carga dele. Mas agora eu tenho corrente carregada. Como é que eu posso arrumar corrente carregada? Então a gente está pensando, tem simetrias, né? Eu tenho dublês. O Young e Mills já tinham feito o paper deles em 54, que era justamente uma teoria de gauge para interação forte a partir da simetria SO2, que era uma teoria de gauge do espinho isotópico, onde você tem dublês. Então a ideia aqui seria assim, vamos pensar no grupo SO2, que naturalmente é um grupo, né, de dublês, e a representação fundamental é um dublê. Os geradores são as matrizes do Paulo, tudo que a gente já sabe sobre o grupo SO2. Mas o que é importante do grupo SO2 é que, se nós combinarmos, né, se nós pegarmos a combinação, quer dizer, o que é a álgebra de SO2? A álgebra de SO2 é a álgebra das matrizes em si. Em geral, a gente toma sigma i sobre 2, né, para poder fechar, escrever, normalizar a álgebra dessa forma. Né? A álgebra de I de SO2, os geradores na representação do leite, são as matrizes de Paulo sobre 2. Né? Então, a gente tem essas três matrizes de Paulo 2 por 2 que realizam essa álgebra. Se eu expandir o objeto X nessa álgebra, o que significa o objeto da álgebra? Uma combinação linear dos vetores de base. Então eu vou ter, vamos dizer assim, x1 sigma 1 sobre 2. Como sigma 1 eu chamo de sigma x, vou chamar isso aqui x sigma x sobre 2, mais y sigma y sobre 2, mais z sigma z sobre 2. Então, estou expandindo, pegando uma combinação linear com coeficientes reais, expandindo na base da álgebra. Né? Então, álgebra linear pura. Uma base, uma álgebra tridimensional, tem 3 geradores. O objeto mais geral dessa álgebra é uma combinação linear dos elementos da base da álgebra. E aí, esse objeto aqui, eu posso escrever, se eu tenho um fator 2 aqui muito imenso, pode escrever esse elemento dessa maneira. Isso aqui vai ficar x menos y, isso aqui vai ficar x mais y, isso aqui vai ficar z, isso aqui vai ficar menos z. Obviamente, isso aqui é uma matriz hermitiana de traço nulo. Matriz típica da álgebra de SO2. Muito bem. Mas o que é interessante dessa álgebra é o seguinte: observe que aqui eu tenho um objeto, uma carga oposta desse. Esse aqui é o complexo conjugado desse. Então, esses dois objetos, se esse objeto tem uma carga, que ele é complexo, esse objeto vai ter a carga oposta. E esse objeto aqui é neutro. Então, a ideia da simetria SO2 a simetria SO2, ela naturalmente pode acomodar objetos carregados. Então eu poderia pensar o seguinte: essa estrutura de corrente, eu tenho uma corrente fraca, vamos chamar corrente fraca, vou chamar W de Wick, uma corrente fraca com carga positiva, tenho uma corrente fraca com carga negativa, como a gente escreveu aqui. Agora, se a simetria é o SO2, eu preciso, né, se eu tenho dublete, o dublete está ligado com SO2, ou poderia estar ligado com o SO4 também, mas SO4 é SO2, classe SO2, é cartesiano SO2. Então, no fundo, eu tenho uma simetria SO2. Então, naturalmente, eu posso acomodar uma simetria SO2, eu posso acomodar os objetos carregados, mas aí vem de bônus o objeto neutro. Então, eu devo ter uma corrente fraca neutra.
chamar aqui, zero. Então isso é uma previsão interessante. Uma corrente fraca neutra até então não era conhecida. Tanto é que as correntes neutras fracas só foram descobertas em 1973. A teoria eletrofraca ficou pronta, né? Salando, acho, Heiberg, 67. As correntes neutras só foram descobertas em 73. As correntes neutras foram descobertas no CERN, né? Naquele experimento chamado Garda-Meyer. Mas era uma previsão já interessante. Do momento que você tem correntes carregadas, se você tem assimetria, que é o papel da simetria, justamente é isso. Você reproduz alguma coisa que você conhece, mas o papel da simetria é, talvez, devido a você incorporar o que você conhece numa simetria, você automaticamente ganha coisas que ainda não eram observadas, mas que a simetria prevê. Então, a esse momento, né, quando você introduz a simetria SO2 para acomodar as correntes carregadas, você está trazendo uma corrente neutra. Você já faz a primeira previsão. Se eu construir uma teoria da interação fraca baseada na simetria S2, eu não vou ver, se aparecem essas correntes carregadas, é porque deve existir uma corrente neutra que eu ainda não observei. Então isso aí é um pouco a saga da simetria, é você adaptar, você tem uma estrutura real. Eu vejo certas coisas, é um fenômeno limitado. Eu pego uma parte do meu sistema, que é a parte que eu vejo. E aí, a partir daquilo que eu vejo, que eu observo, eu deduzo a existência de uma simetria. Só que quando você traz a simetria, você acaba incorporando aquilo que você vê, mas você tem espaço para mais coisas. E aí a simetria, naturalmente, ela te reproduz o que você já viu, mas ela te prevê objetos que você ainda não viu, mas que a simetria arrasta consigo. Então a simetria ela sempre traz uma estrutura mais ampla do que aquilo que você simplesmente incorporou para gerar a simetria. Dificilmente você tem uma simetria. Eu já observo tudo, isso tudo eu fico numa simetria. Não, você observa uma parte do teu sistema, aquela parte do teu sistema te sugere uma simetria, você tem dublete. O dublete sugeriu a simetria S2 que acomoda as duas correntes carregadas. Mas aí aparece de bônus uma corrente neutra, que eu ainda não observei. Mas esse é o papel interessante da simetria, você poder fazer previsão. Foi por isso que o SO3 de Gell-Mann, que trouxe o chão, vocês devem ter visto, quando o SO3 começa a prever novas partículas, né, que foi aquela ressonância ômega, e aquilo foi encontrado, né, aquela partícula delta, você começou a encontrar novos hadrons a partir da simetria SO3, isso deu uma força, né, muito grande para aquele approach. Então aqui é a mesma coisa, nós temos uma simetria que deve estar acomodando as correntes carregadas, mas não prevê corrente neutra. Você poderia pensar, pode falar. Fala aí, cara. Eu sou um cara que não consigo sair do século XIX. Tá legal. Então, o que é marxista? E marxista também. Marxista, tá bom. Então, eu sou dois, então eu não consigo sair. Cara, eu já fiz essa aula com um cara assim. Mas a aula tem a vontade, que ela está sempre. A sala de aula, ele diz que ela é igual do século XIX. É isso aí. Aquele mesmo esquema, né? Só que agora filma. Bom, então eu estou no século XIX e aprendi conservação de carga elétrica. Tudo bem, conservação de carga elétrica, isso é uma equação, você botou um campo X, você botou o campo DLT. Agora, eu digo, conservação de carga elétrica. Agora eu vou fazer uma conservação de carga elétrica que seja um pouquinho maior, que tenha carga positiva, tenha carga negativa, não tenha a corrente neutra, tem a corrente as duas correntes carregadas. Então, em palavras mais simples, a gente dizer, você não toca o meu eletromagnetismo, só que o meu eletromagnetismo agora não é só fóton que está sendo trocado. Vai ser um fóton carregado, vai ser um fóton positivo, negativo, e um fóton neutro mais um único massa. Então, eu podia sair do fóton do Maxwell, para botar mais 4 partículas, do fóton para o Maxwell, um fóton com massa carga zero e 2 fótons carregados.
Então, eu estou aqui com você. Então, quer dizer, esse X que você botou, para mim ali está o X da questão. Sei. Porque você ali, eu estou preparando camaradas ali para ter os fótons carregados e os fótons, outro fóton está trazendo. Então, daí a gente diz, cara, se você está nessa coisa, quando você não está fazendo, não tem raciocínio, a gente está podendo fazer esse mesmo raciocínio que está fazendo aqui com o Márcio. Só que eu digo, não, só que tem uma coisa, eu sou um cara que preserva a conservação do carga elétrica. Então, é isso que eu falo, conservação de corrente. Então, eu só quero não simetria S2. Eu só quero simetria 1. Então, eu associo aquele X, agora que você vai me falar, com S2, você está fazendo 3 parâmetros de gauge. Você vai trazer 3 correntes conservadas. Se eu tenho um alfa ali só, ligado ao X, eu estou de novo só com uma corrente, eu estou com um DLT ampliado. Então eu estou querendo dizer, vamos ir passo a passo no raciocínio. Não sei se a pessoa está entendendo, mas é importante, a gente está querendo fazer um ponto de eletrofraca a partir do eletromagnetismo. Então, a partir do eletromagnetismo, eu estou com a corrente com a carga elétrica, só que agora a carga elétrica ela vai se conservar incluindo correntes de corrente, ok? Só isso que eu quero dizer. Então, traduzindo a pergunta do Dória. Por que eu estou indo já brutalmente para o SO2? Por que eu não poderia trazer a seguinte reflexão? Tem 2 correntes carregadas, J mais, corrente mais e a corrente negativa. Não estou falando de corrente neutra, tenho as 2 correntes carregadas. Sei que no eletromagnetismo tem uma corrente neutra. Então eu tenho 2 correntes carregadas no sentido da interação fraca. A gente colocou aqui. Eu teria o barrado D, que é a corrente com carga negativa, assim, 4 menos. Teria o barrado do pino, que seria a corrente carregada positivamente. No eletromagnetismo, eu posso ter essa corrente. 4 U, D com D, elétron com elétron. Meu pino não tem carga. As correntes elétricas seriam essas, todas neutras. Então a pergunta que o Dória está fazendo é: será que eu não poderia construir tudo só com simetria 1? Por que eu estou chamando a simetria SU2? Por que eu não falo, não, tem corrente carregada, mas eu posso introduzir. Se a corrente é carregada e ela vai interagir com um bósio intermediário, o bósio intermediário tem que ter carga. Então o que o Dória está falando é por que ao invés de falar de uma interação baseada em SO2, eu não poderia ter uma interação sempre abeliana, mas considerando um fóton de carga zero e considerando agora fótons carregados. Então, essas correntes carregadas, por conservação da carga elétrica, a corrente carregada negativamente, ela vai ter que se acoplar com um fóton carregado positivamente. A corrente carregada positivamente, ela vai ter que se acoplar, vamos chamar de um outro fóton BI, que teria carga negativa. E aí, tudo bem. Vamos chamar isso aqui até de WI. Chamar isso aqui de WI. E aí a corrente neutra, ela vai se acoplar com o fóton tradicionalmente neutro, o fóton negro. Poderia pensar assim. Então, poderia ter mais um fóton massivo, sem massa, ligado com a corrente neutra. A questão é, o que significa um eletromagnetismo? É uma questão assim, transcende esse corpo. O que significa um eletromagnetismo com fótons carregados? Será que o perfil... Opa, André, tudo bem, homem? Graças a Deus. Será que a fenomenologia das interações eletromagnéticas, elas comportariam a existência de um fóton carregado? O fóton é neutro, mas a interação eletromagnética, ela é atrativa e é repulsiva, dependendo do sinal das cargas. Ela cai com 1 sobre R2, a força eletromagnética cai com 1 sobre R2. Mas agora, se eu tenho fótons carregados, será que eu perco algum dado, alguma fenomenologia da interação eletromagnética? Ou seja, base em primeiros princípios, é possível construir uma física, e o que significa eletromagnetismo para a gente? Interação eletromagnética caracteriza uma interação, certos números quânticos. Qual é o número quântico que está ligado à interação eletromagnética? É a carga. Tudo bem, a carga elétrica.
Mas uma interação não é caracterizada só pelos números quânticos, ela tem um parâmetro, ela tem uma espécie de uma constante de acoplamento. Constante de acoplamento da interação eletromagnética é a constante de estrutura fina. Aqui a gente adota, né? 1/137 é o parâmetro de acoplamento da interação eletromagnética. A interação eletromagnética ela tem, né, uma intensidade dominada por esse parâmetro, que no fundo é a constante de acoplamento, que mais é uma interação entre cargas. Outros aspectos mais macroscópicos da interação são a interação, ela pode ser atrativa ou repulsiva, depende do sinal das cargas, e dois, a atração, ela tem um caráter de cair com a força, a interação potencial, né? Cai de 1 sobre R, a força cai de 1 sobre R2, então é uma força de natureza colombiana. Isso é compatível com a existência de um fóton carregado? Para eu ter isso aí, eu preciso que o fóton, sabe, o fóton é neutro, e o fóton sendo neutro, a gente ganha tudo isso. Agora a pergunta é, se houver um fóton carregado junto com um fóton neutro, o eletromagnetismo muda? O eletromagnetismo pode ter outros perfis, né? Dependendo se o fóton é carregado ou se o fóton é neutro. Essa é a pergunta que você está colocando. Você está colocando uma pergunta bem estrutural nesse sentido. Então, até que ponto, né, eu não posso reproduzir toda a física da interação fraca com objetos, com correntes carregadas que interagem com fótons carregados. Será que esses objetos carregados são fótons ou não são fótons? Né? Então, a gente tem várias questões aí bem fundamentais para ser colocadas. Se um objeto é carregado, ele tem massa ou não tem massa? O fóton é neutro. Você observa partículas carregadas sem massa. Isso, você pode ter partículas carregadas sem massa ou não? Nós não conhecemos nenhuma, né? Mas não significa que tudo que nós estamos provando os primeiros princípios. A relatividade especial, ela compatibiliza a existência de um objeto sem massa e carga. A mecânica quântica, ela entra em conflito se eu estiver descrevendo um objeto com massa e sem carga, ou com carga e sem massa, e até que ponto a carga não está associada à massa. Não tem nenhum princípio que mostre que você pode ter, que mostre que necessariamente um objeto carregado vai ter massa. Ninguém nunca provou isso. No ano da luz? No ano da luz? Não, no ano da luz não tem problema nenhum. Podemos festejar de qualquer maneira. Mas a pergunta é, princípios fundamentais da física, até que ponto eles aguentam invariância da luz? Em princípio sim. Agora, o que está por trás? Eu diria o seguinte, se você tem carga, né? Você tem carga, o objeto é carregado. Se o objeto é carregado, a gente gera um campo. Pelo menos isso eu acredito. Você gera um campo, então o campo acumula energia. Então a gente vai voltar aos velhos tempos da física, né, da década de 30, e pensar. A partícula é carregada, ela gera um campo, esse campo produz uma alta interação, e aí eu tenho uma alta energia acumulada. Você acaba lá a casa do elétron, né? Então a carga do elétron, o campo potencial do elétron, 2 metros por 4 ao quadrado, N2, isso aqui é energia, e eu vou, imagino que isso aqui vai me dar, eu faço esse campo potencial, integro isso aqui, né? Eu imagino que o elétron é um objeto estendido, e aí tem a densidade de energia, eu vou integrar a densidade de energia e vou associar isso com a massa que ele todo. É um pouco que se fazia. Talvez a energia do campo associada à carga seja diferente, seja a origem da massa da partícula. Quer dizer, naquela época você acreditava que a origem da massa fosse eletromagnética. Você tirava o raio clássico do elétron, tirava a massa. Bom, hoje a gente sabe tudo isso. A gente sabe que parece que o mecanismo é outro. Mas vamos pensar, se uma partícula tem massa, se uma partícula tem carga, ela necessariamente gera um campo. Se ela gera um campo, ela vai gerar uma energia intrínseca a ela. E essa energia intrínseca a ela, a relatividade é igual a mc2. Então, de alguma maneira, essa partícula não deveria ser de massa zero, porque ela tem uma energia que é alta energia, porque ela tem uma alta energia que está associada
a carga dela pelo campo que ela gera. Então, é difícil você compreender a existência da carga sem a massa. Mesmo que seja uma fração pequena, talvez a origem da massa da partícula não seja só a massa eletromagnética. Tenha outras interações que também dão origem para a massa. Mas, pelo menos a interação eletromagnética, a partícula gera um campo, esse campo acumula energia. Então, eu posso imaginar que a origem da massa da partícula também vem desse campo, a energia acumulada por esse campo. Então, mas eu não estou provando isso, estou apenas sugerindo. Agora a pergunta é, quantos estudos existem no sentido de mostrar que massa zero é incompatível com a presença de carga? A gente sabe que por acaso, todas as partículas de massa zero da natureza são neutras. Não tem nenhum exemplo de uma partícula de massa zero carregada, mas é uma questão. E as correntes carregadas, elas não carregam um pouco esse ranço também, de dizer que... Porque elas são objetos compostos. As correntes são compostas. Eles são objetos fundamentais. A questão é você pensar uma partícula fundamental, realmente elementar, sem quark, sem estrutura nenhuma de subpartícula. Ela tem carga e não tem massa. Essa é a questão mais prática. Eu penso assim, quando uma partícula ela troca um W+, um W-, ela está mudando de sabor. Isso. E mudar de sabor, no final das contas, é um pouco mudar de massa. É mudar de carga e mudar de massa. É mudar de massa. E no final, o W- ele carrega essas duas coisas. Ele muda tanto a massa quanto a carga. Isso. E aí também não tem um pouco essa dizer que essas duas coisas são a mesma coisa? Não estão ligadas, né? É. É pensar também. É difícil você imaginar um processo que tem a troca de carga se você não mexe na massa. Se troca na carga, você troca na massa. Bom, vamos dizer o seguinte, o que acontece? O que tem disso? Mais recentemente, esse ano, 2014, em maio de 2014, então um ex-colega meu da CIS, ele fez um paper muito bacana lá na Usofício, um estudante dele. E eles mostraram que se você pegar e escrever o primeiro tratamento plasma, muito interessante, o flash, ele pegou um eletromagnetismo de partículas de massa zero carregadas. Até aonde que você começa a ter conflito com vamos dizer assim, paradigma das equações de Newton, paradigma do eletromagnetismo. Então a primeira coisa que acontece, se você considerar um eletromagnetismo, a interação, se você considerar uma partícula de massa zero carregada, vou estudar a interação dessa partícula no campo eletromagnético externo. Você começa a encontrar inconsistências na própria existência de uma propagação de um sinal. Ele detecta algumas coisas, ele mostra para mim que você tem um colapso da função de Green. Você não consegue definir uma função de Green para um problema em que você tem uma partícula de massa zero, classicamente. Ninguém está falando de mecânica quântica, nem é eletrodinâmica quântica, eletrodinâmica clássica, né? E física relativista. Você mostra que você tem um colapso da função de Green. Então, se você conhece a densidade de carga, você não consegue tirar o campo. O papel da função de Green justamente é esse. Você tem uma equação diferencial atuando no campo e aqui você tem uma fonte. Então você consegue, conhecida a fonte e dadas as condições de contorno, você tira o campo como sendo a função de Green atuando na corrente, dadas as condições de contorno que você dá. Então esse problema é um problema que você espera ter solução. Se você vai olhar esse problema e a fonte é uma fonte de partículas carregadas de massa zero, você não consegue se controlar a função de Green. Então, você pode resolver o problema? Pode, mas você tem que mudar completamente a noção do que seja a função de Green e o problema da causalidade é colocado aqui. Então, o primeiro trabalho interessante que eu vejo nessa direção, um trabalho longo até, mais de 30 páginas, um trabalho bem construído, um trabalho que deve ser fruto de uma reflexão de alguns anos, não é uma questão que você pensa para fazer o treino, essa é uma questão que você carrega na sua vida, né? E aos poucos pode ir virando treino. Eu achei esse trabalho dele muito interessante, porque ele abre muitas dessas questões. Então, até que ponto essas coisas são compatíveis? Então, do ponto de vista de uma física não quântica, de uma física clássica, porém relativista,
você começa a encontrar conflitos numa situação tão simples como essa. Você espera em física, se a teoria não é quântica, se ela não é completamente determinista, você espera que, tendo uma equação de campo, conhecendo a distribuição de fontes que geram esse campo e dadas as condições do contorno, você tem um problema de coxia ou um problema parabólico, não importa, tem um problema bem definido e que a partir das condições iniciais e da dinâmica aqui desse operador diferencial, você consiga resolver o campo em função das fontes. E agora você não consegue. O fato da partícula ter massa zero e ser carregada destrói esse cenário. Então, tem que repensar. Nesse caso, então, você diria que dentro dessa construção do elétron não tem massa, o elétron mais, o elétron leve. Mas aí não tem carga. Isso é questão.